Então esse é um desafio importante, porque atualmente a gente tem uma ideia muito boa como fazer o que a gente chama de fusão de dados de fontes homogêneas, ou seja, fontes do mesmo tipo. Suponhamos que eu tenho vários sensores de temperatura aqui e gostaria de ter uma ideia de qual que é a temperatura dessa sala. Tá? Bom, se eu tenho vários sensores aqui, eu posso ler os dados de vários sensores e, por exemplo, calcular a média. Aí eu falei assim, ó, possivelmente a temperatura aproximada dentro dessa sala é esse valor. Mas aí eu tenho um conjunto de dados homogêneos. Tá? O desafio é tratar dados diferentes, dados heterogêneos. Tá? Ou seja, tá, nesse cenário, a gente está muito longe de ter uma solução adequada. Tá? Por quê? A gente vai ter que fazer essa fusão de dados, considerando inclusive o contexto físico e o contexto lógico. Tá? Quando a gente fala, então, de fusão de dados em computação ubíqua, a gente viu que uma determinada entidade computacional pode ter diferentes dados sensoriados que podem ser associados a essa entidade. E esses dados, tipicamente, têm atributos ligados ao espaço e ao tempo, ou seja, onde que eles foram coletados e em que instante do tempo que eles foram coletados. Isso é muito importante. Tá? E a fusão se torna um processo dinâmico. Dinâmico porque esses dados eles podem variar continuamente ao longo do tempo. Ou seja, como que eu trato esse processo continuamente? Esse é um desafio. E esse é um desafio que diz respeito que vem por causa da mobilidade, ou seja, esses dados eles podem variar porque eu estou me movendo nesse cenário, porque eu mudo de contexto, por questões de predição, eu preciso então fazer uma predição, tá? Como é o caso, qual que é o horário mais adequado para buscar uma pessoa no aeroporto, tá? Etc. Então, o que nós precisamos? Ou seja, para a gente trabalhar nesse mundo de computação ubíqua, a gente precisa definir o que a gente chama de princípios. Tá? E esses princípios, uma vez bem estabelecidos, eles criam técnicas que passamos a usá-las. E essas técnicas, uma vez que a gente domina essas técnicas, a gente tem uma metodologia para usar essas técnicas. E, eventualmente, essas técnicas que são definidas usando uma metodologia, tá, podem ser incorporadas a ferramentas computacionais. Tá? Esse é o processo que a gente faz de uma forma bem ampla em computação. Toda a área de computação segue essa cadeia que está sendo apresentada aqui. Tá? E essa é uma coisa muito interessante, tá, que aconteceu com o projeto de circuitos integrados. O projeto de circuitos integrados, só fazendo um parênteses, ele começa na década de 70, tá? E na década de 70, o projeto de circuito integrado, ele começava com um projeto lógico, tá? Então, o projetista, ele fazia o projeto lógico, por exemplo, somador de dois números de 16 bits. Então, como que eu projeto um circuito eletrônico para somar dois números de 16 bits? Ele ia lá e projetava, colocava as portas lógicas lá, etc. Uma vez que ele tinha aquele circuito lógico, ele fazia um circuito físico, que era como que aquele circuito lógico, tá, ia ser mapeado para uma pastilha de silício. Ou seja, como que eu ia construir, tá, o circuito integrado, o chip realmente. Tá certo? E isso começou a ser feito dessa forma. Logo, passado pouco tempo, percebeu-se que esse era um processo que não escalava, porque os circuitos passaram a ter centenas de portas lógicas, alguns milhares de portas lógicas, e você trabalhar com circuitos dessa ordem era um processo humano que era impraticável. E aí o que começou-se a ter? Começou-se a definir toda uma teoria de projetos de circuitos integrados,
chamado de síntese de circuitos integrados, onde nesse processo de síntese, o que você tem, tá, é exatamente essa cadeia, tá, onde você mostra como que é esse processo desde o projeto lógico, tá, até o projeto físico. E uma coisa muito interessante de teoria, todo mundo já ouviu falar de lógica binária, não é isso? Mas por conta do projeto de circuitos integrados, foi criado um outro tipo de lógica, chamada lógica ternária. O que é uma lógica ternária? É uma lógica que tem 3 estados. Quais são os 3 estados? Tá? O verdadeiro, ou 1, o falso, ou 0, e o outro estado que é o indeterminado. Ué, por que um estado indeterminado? Por uma razão muito simples. Quando você tem um circuito integrado, um circuito que você coloca a corrente elétrica no início dele, a saída aparece instantaneamente. Ou seja, você coloca a corrente elétrica, injeta a corrente elétrica, que são seus sinais de entrada, seus bits de entrada, e a saída aparece exatamente no mesmo instante que você injetou esses bits? A resposta é definitivamente não. Existe um atraso de propagação. O que isso implica? Isso implica que você não pode pegar essa saída e usar essa saída imediatamente. Você tem que esperar essa saída estabilizar para poder usar esse resultado. Então, qual que é o valor do estado nesse período? O valor da saída nesse período? Indeterminado. Ou seja, teve-se que criar uma lógica para modelar um aspecto físico do projeto de circuitos integrados. Tá? Então vejam que a teoria, os princípios tiveram que ser estabelecidos, aí foram criadas técnicas que levam a uma metodologia e hoje existem ferramentas de síntese de projetos de circuitos integrados que são extremamente sofisticadas. Tá? Ou seja, para a maior parte dos blocos básicos de computação ubíqua, a gente na verdade ainda precisa estabelecer esses princípios. Para vocês verem, né, a quantidade de problemas que estão abertos nessa área aqui. Né? Quais são esses blocos básicos? Quer dizer, quais são os fundamentos, né, os aspectos fundamentais que devem ser tratados nesse mundo? Um eu já falei, que é a fusão de dados. Outro é o problema de comunicação, incluindo computação na nuvem. Outro, então, é a informação topológica devido à mobilidade. Outra é localizar e rastrear, segurança, etc. Esses são alguns dos problemas das áreas fundamentais que a gente tem. Tá? E o grande desafio disso aqui, no fundo, é prover serviços que as pessoas percebam que sejam úteis. Porque não adianta nada você prover isso se as pessoas não usarão esses serviços. Então, eu vou falar um pouquinho agora, no restante daqui, sobre cada um desses problemas e mostrar quais são os desafios que a gente tem em questões interessantes. Tá? Quando a gente fala de computação ubíqua, a gente está falando tipicamente de entidades, ou principalmente entidades que se movimentam. Tá? E essa é uma característica nesse mundo. Então a gente tem entidades que elas não são fixas. Tá? Mesmo quando as entidades são fixas, tá, a topologia muda. Se a topologia muda por conta da mobilidade, tá, é importante eu definir o que a gente chama de modelo de mobilidade. O que é um modelo de mobilidade? O modelo de mobilidade descreve como que essas entidades se movem ao longo do tempo, como que elas se encontram. Tá? Por exemplo, se a gente observa alguns cenários, tá, pessoas, como que as pessoas se movem? Tá? Possivelmente falar como que as pessoas se movem é mais difícil do que falar como que veículos se movem, correto? Né? Por quê? Porque veículos, eles se movem em vias previamente determinadas e dependendo do veículo, por exemplo, se for um ônibus, vocês, eu não sei, quem não é aqui de Belo Horizonte? No local onde vocês moram, no ponto de ônibus lá, tem o horário previsto que o ônibus vai passar? Existe essa informação?
Bom, se vocês vivessem na Europa, tá? Países como Alemanha, Suíça, tá? Se vocês chegarem lá no ponto do ônibus, tá? Vocês vão ver lá, né, qual que é o horário previsto daquele ônibus que passa por ali chegar. Tá? Por quê? Porque o modelo de mobilidade, né, desse tipo de veículo, tá, ele é muito mais previsível. Tá? Né? Então, dependendo do cenário, pode ser mais fácil identificar qual que é o modelo de mobilidade. Então, você sabe falar, né, para aqueles veículos onde que eles se encontram em determinado instante do tempo. Tá? Então, isso aqui modelos de mobilidade para vanetes. Vanetes são redes veiculares, né, Vehicular Ad Hoc Networks. É mais fácil prever esse modelo. Tá? Modelos de mobilidade para comunicação social também podem ser previstos. Aqui tem um exemplo de modelos de mobilidade para comunicação social. Olha que coisa interessante que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, no Foursquare, aquilo que eu havia dito, né? Você tem os check-ins que as pessoas podem fazer. E os check-ins, eles são classificados em tipos. Então aqui, nesse eixo vertical, você tem os tipos de check-ins e aqui no eixo horizontal você tem os mesmos check-ins que aparecem aqui. Tá? Esse primeiro check-in que aparece aqui é de food. Tá? Como que eu leio essa imagem aqui? Tá? Isso aqui é um mapa de intensidade. Tá? E como que eu leio? Eu leio da seguinte forma. Tá? Se eu fiz um check-in food, tá? Qual que é a probabilidade do próximo check-in, tá, ser num local aqui que a qualidade da imagem não está me ajudando. Mas é um outro lugar que não é food, porque food é o primeiro aqui também. Tá? O segundo é shop. Então veja o seguinte, se eu fiz um check-in em food, qual que é a probabilidade, tá, do próximo check-in sem food em Oxford? Em Oxford, tá, isso aqui mostra a intensidade, quanto mais vermelho, menor a probabilidade, branco existe uma indiferença e quanto mais escuro, maior a probabilidade. Então veja o seguinte, se eu fiz um check-in em food em Oxford, tá, o próximo check-in sem shopping em Oxford é indiferente. Tá? Agora, se eu fiz um check-in em food, tá, o próximo check-in ser num shopping, em Amsterdã é mais alto. Ou seja, o comportamento de movimento social em cidades diferentes, tá, não segue o mesmo padrão. Então isso mostra o movimento de pessoas dentro de cidade. Como é que as pessoas se movimentam dentro de cidades? As pessoas vão tipicamente de um lugar para que outro lugar. Claro que isso aqui é uma sumarização que não mostra, tá, como que é esse comportamento ao longo do dia e para cada dia da semana. Tá certo? Não existe essa identificação, isso aqui é simplesmente uma sumarização. Mas a gente consegue ver, a gente conseguiria ver, tá, como que é esse movimento disso. Então veja, eu tenho dados de sensoriamento, que são de uma rede de sensoriamento participativo, né? Aquele Participatory Sense Network, que as pessoas de forma deliberada fornecem isso. Eu vou lá, coletei esses dados, nesse caso esses dados são homogêneos, e aí eu fiz uma caracterização desses dados. Como que esses dados, tá, eles se comportam. Tá certo? Então vejam que isso aqui mostra um movimento social. Tá? Isso para mostrar para vocês, né, o poder, né, de ter essas redes participativas, né, redes de sensoriamento participativas. Né? E isso é muito interessante, olha só, isso aqui também é chamado de um mapa de calor, um heat map,
tá? Que mostra de onde que vieram aqueles check-ins, ou seja, onde tem mais sensores fornecendo esses dados. Então, quanto mais vermelho, maior a intensidade. Tá? Então, se a gente olha, por exemplo, algumas cidades como Nova York, Paris e Tóquio, né, a intensidade, existe regiões de alta intensidade, né, existe aqui uma cobertura bem razoável, né, por esse mapa de intensidade. Por outro lado, se a gente olha outras cidades como Rio de Janeiro e Sydney, existem regiões de baixíssima cobertura ali. Significa que não tem pessoas indo lá? Não. Significa que não existem pessoas fazendo sensoriamento lá. Mas por quê? No caso do Rio de Janeiro, essa aqui é a região da Floresta da Gávea, tá? Então, ali da área da Tijuca. Então, você vai ter realmente poucas pessoas indo lá, tá? Em Sydney é a mesma coisa. Se você pega, por exemplo, Cairo é uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes, tá? Que tem uma cobertura muito baixa. Será que é um aspecto cultural? Quer dizer, as pessoas no Cairo não usam esse tipo de rede, então não é através desse tipo de rede de sensoriamento participativo que eu conseguirei fazer uma análise lá. Tá? E a coisa muito interessante, para a gente poder trabalhar com esses dados, a gente tem que fazer uma caracterização deles. Então, fazer uma caracterização, fazer um estudo estatístico desses dados, e isso aqui mostra como que é a distribuição da quantidade de check-ins por lugares, tá? Sensoriamento por locais. Então, essa distribuição ela segue uma lei de potência, e uma lei de potência basicamente fala que existe uma quantidade muito pequena de lugares com uma quantidade muito grande de check-ins, e existe uma quantidade muito grande de lugares que tem uma quantidade de check-ins muito pequena. Então, essa é uma lei de potência. Tá? Outra coisa interessante desse tipo de dado coletado, tá? Qual que é o intervalo de tempo entre dois check-ins feitos pela mesma pessoa? Então, a pessoa está fornecendo esse dado. Tá? Então, estou obtendo esse dado lá, tipicamente para um smartphone. Né? Qual que é o intervalo de tempo? Então, a gente observa que o intervalo de tempo também segue uma distribuição que ela é chamada de log logistic. Tá? Bom, então tem propriedades estatísticas desses dados que a gente poderia falar, vou passar isso aqui, é só para mostrar que existe isso. Um outro dado muito interessante é que mostra, tá, como que é a distribuição desses dados coletados ao longo do tempo, tá, pelas pessoas. As pessoas de forma deliberada fornecem isso. Se a gente observa, então aqui tem os 7 dias de semana e aqui cada intervalo inclui as 24 horas. Então veja que aqui começa com 0 horas e até as 24 horas. Então perto de 0 horas a quantidade de check-ins vai diminuindo, ao longo do dia vai seguindo, tem um pico, depois tem outro pico, depois tem outro pico e aí novamente repete. Tá? O que é interessante é que na sexta tem um comportamento diferente e esse comportamento aqui é por volta de 18 horas. O que será que está acontecendo por volta de 18 horas sexta-feira? Para onde que as pessoas estão indo? Tipicamente, nos outros dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta, por volta desse horário, existe uma diminuição, tá? É quando as pessoas saem do trabalho, saem, né, da escola e vão para casa, e depois vão para onde? Oi? Exatamente, vão, né, para a noite. Né? E aqui, sexta-feira, tipicamente que você percebe é que as pessoas saem do local de trabalho, da escola, e vão para o happy hour direto. Olhem que sábado e domingo esse comportamento não existe. Tá? Exatamente porque sábado e domingo as pessoas tipicamente não estão trabalhando, estão de folga. Então isso mostra novamente essa mobilidade e o comportamento das pessoas. Tá?
Isso, né, isso aqui é feito um zoom naquela curva para mostrar que o comportamento de segunda a sexta é realmente diferente do comportamento sábado e domingo em termos de check-ins. Bom, como que eu obtenho esses check-ins? Através de smartphones. Tá? Smartphones hoje, topo de linha, tem tipicamente 20 sensores ou mais. Tá? Na verdade, não existe nenhuma restrição tecnológica para não ter mais sensores. Tá? Então você tem sensores de temperatura, pressão barométrica, luminosidade, você tem magnetômetro, giroscópio, GPS, câmera, som, né? Você tem vários tipos de sensores diferentes. Tá? E você tem um sensor que é a pessoa. A pessoa, então, ela fornece o dado. Estão percebendo? Então daí que vem o nome de Participatory Sensing Network. É a pessoa de forma deliberada participa desse processo de fornecimento de um dado, como é o caso de check-in numa rede social e vários outros tipos de dados que a pessoa de forma deliberada, tá, ela fornece esse dado. Essa forma deliberada, ela pode ser feita implicitamente ou explicitamente. Implicitamente, quando você programa o seu smartphone para fornecer esses dados de forma automática, você não precisa nem ficar tomando conhecimento disso. E explicitamente, quando você então vai lá e faz isso, tá? Que é o caso dos check-ins. Tá? Então, como eu disse, a informação topológica, ela descreve como que as entidades estão conectadas ao longo do tempo. E por que a informação topológica é importante? Ela é importante para vários tipos de aplicações e serviços que eu possa imaginar nesse mundo. Tá? Porque, vejam, que se eu não tiver a capacidade de comunicar com alguém, tá? Ou esse alguém não for a entidade esperada com quem eu gostaria de conversar, pode ser que eu não consiga executar aquele serviço que eu gostaria de fazer. Tá? Do ponto de vista de pesquisa, existem desafios muito grandes para resolver esse problema. Como eu disse, então, o grande objetivo de você conhecer informação topológica é exatamente projetar soluções que se beneficiam, né, desse tipo de informação. Por exemplo, eu posso querer entregar dados para as pessoas, eu posso querer enviar dados para as pessoas. Tá? E eu vou considerar esses dados considerando o contexto e informação de mobilidade. E a informação de mobilidade, eu preciso, na verdade, ter uma predição. Tá? Ou seja, onde que uma determinada entidade se encontrará daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, e assim por diante. Tá? Como eu disse, um outro exemplo, né, qual que é o momento mais apropriado para interromper uma pessoa. Tá? Então, como que eu trato a informação topológica? Tá? Como que eu resolvo a modelagem da topologia? A resposta clássica em computação depende do problema. Tá? Então, algumas possibilidades que a gente pode fazer. Você pode ter uma visão distribuída dessa topologia, então cada um tem uma visão localizada, tá? De quem são meus vizinhos, então eu não tenho a visão do todo. Eu posso ter uma visão probabilística, então fazer uma modelagem baseada em probabilidade. Eu posso ter uma visão baseada em contatos, quem eu estou contactando naquele instante do tempo, que é diferente de quem está no meu raio de comunicação. Tá? E essas soluções são todas soluções espaciais temporais. Tá? Uma outra forma é um resultado de pesquisa que foi obtido aqui no grupo, tá? Que é a seguinte. Tá? Você cria um grafo geográfico que representa o fluxo de tráfego. Tá? E esse grafo, tá, que representa, por exemplo, no caso de redes veiculares, o fluxo de tráfego que você tem ali, tá? Você então, baseado nesse comportamento anterior, você consegue fazer predições do futuro. Tá? E como que a gente obtém condições de tráfego em determinado local? De diversas formas.
Aqui em Belo Horizonte existe uma companhia de tráfego chamada BH Trans, que para a região central de Belo Horizonte, ela coleta dados da quantidade de veículos passando por aquelas regiões. Tá? Se você olhar, por exemplo, o Google Maps e o Bing Maps, tá? Eles têm informações de tráfego. Vocês já viram, tanto no Google quanto no Bing, informações de tráfego em determinados lugares? Como é que o Google e o Bing coletam essas informações e te apresentam as informações quase em tempo real? Oi? No caso de Belo Horizonte, você está falando que ele poderia consultar o site do BH Trans, correto? Eu tenho essa ideia, eu não sei se é verdade, eu tenho ideia que ele vê quantos celulares usando Android, por exemplo, estão conectados na rede deles naquela região, ele sabe que ali... Exatamente. Se você, no caso do Google, se você tem um smartphone um dispositivo baseado em Android, e você deixou seu GPS ligado, e você não falou nada, essa informação sua de localização é automaticamente enviada para a nuvem Google, tá? E o Google pega isso. O sistema daquele do ônibus, do BH Trans, que tem no ponto de ônibus informando quantos minutos aquele ônibus vai chegar, esse mesmo sistema? Não é através do Google, aí é do próprio sistema da BH Trans. Mais ou menos a mesma tecnologia? Não é que usa a mesma tecnologia, a ideia é a mesma, você coleta um dado, tá? Processa esse dado e faz essa estimativa. Tá? Então, olha só, o que mais que poderia ser usado como indicador de quantidade de tráfego numa via? Além de... Então, olha só, no caso do smartphone, que tem um GPS, como é que eu sei a velocidade? Como que eu estimo que aquele dispositivo que está me informando uma informação, tá, é uma informação que diz respeito a uma pessoa se movendo numa via e não uma pessoa que está correndo, ou uma pessoa que está andando? Olha só, é através do acelerômetro que ele tem no celular. Então, qual que é a direção que eu estou indo? Eu estou indo naquela direção. Pelo GPS que me indica a localização, tá? E o acelerômetro vai me dando a variação de movimento ao longo do tempo. Aí eu consigo falar assim, olha, esse smartphone é um smartphone que está dentro de um veículo se movimentando, efetivamente. Então, se ele se movimenta pouco ou muito em determinada via, eu sei essas diferenças e com isso eu sei fazer uma estimativa se o tráfego está alto ou baixo ali, como está o tráfego. Então, é através de sensores do smartphone, tá? De sensores da BH Trans e de outras companhias. Será que eu posso usar câmeras que estão disponíveis, né? Por exemplo, se vocês querem ver o tráfego na Quinta Avenida em Nova York agora, será que eu consigo, através da internet, ver como que será que está o tráfego em algum trecho da Quinta Avenida em Nova York? Será que isso é possível? A probabilidade de eu conseguir, eu nunca tinha me feito essa pergunta antes, mas eu diria que a probabilidade de eu encontrar na internet uma câmera que me mostra as condições de tráfego em algum trecho da Quinta Avenida em Nova York é muito alta. Tá? Será que se eu pegar uma imagem do tráfego ali dentro, será que eu consigo pegar aquela imagem, processar e fazer uma estimativa da quantidade de veículos que tem ali? Será que eu consigo fazer isso? Consigo. Eu tenho algoritmos que hoje, que dado uma imagem, que eu sei que os objetos são veículos, eu consigo, de uma forma razoavelmente aproximada, contar a quantidade de veículos. Então, a câmera é um outro tipo de sensor. Twitter pode ser uma outra forma de sensor? Sim ou não? O que vocês acham? CBN, vocês já ouviram rádio CBN? Quem já ouviu a rádio CBN? Na rádio CBN o pessoal fala assim, pelo Twitter, tal pessoa informa que a condição do tráfego em tal lugar está boa ou está ruim, não é isso? Eu não posso usar o Twitter então? Eu estou falando de Twitter,
de sensores de fita na rua, eu estou falando de smartphones, eu estou falando de câmeras, etc, etc. Isso são dados homogêneos ou dados heterogêneos, gente? Dados heterogêneos, não é isso? O que eu quero fazer? Fazer a fusão. Por quê? Na hora que eu olho no Google Maps ou no Bing Maps, o que eu tenho? Eu tenho uma cor. Tá? Eu tenho verde, laranja, vermelho ou preto, tá? Tipicamente. Então vejo que o resultado é uma cor. Ou seja, independentemente de quais foram as fontes de tráfego, as fontes de dados, desculpem, as fontes de dados que foram usadas para gerar essa cor, tá? Eu tenho um processo de fusão sendo feito ali, de dados heterogêneos. Tá certo? Então, essa ideia foi aplicada aí, tá? E aí eu posso analisar o impacto da informação da topologia para projetar algoritmos distribuídos. Ou seja, se eu quero projetar algum algoritmo distribuído para uma rede, como uma rede veicular, tá? Se eu sei as informações topológicas, eu posso usar essa informação no momento de executar esse algoritmo distribuído. Isso faz toda a diferença. Tá? Uma outra questão é como que eu provo propriedades de algoritmos distribuídos considerando topologias dinâmicas. Esse foi um outro resultado de pesquisa daqui, que é um resultado muito forte, tá? Porque é um resultado que mostrou como que a gente pode provar propriedades de algoritmos distribuídos, tá? Independentemente da topologia. Porque a grande dificuldade que existe na literatura de você projetar, de provar propriedades de algoritmos distribuídos para topologias que mudam, topologias que não são estáticas, tá? É você mostrar que se existe uma outra topologia, aquele algoritmo continua a apresentar a mesma propriedade. Na prática, o que as pessoas fazem é, eu pego topologias com 4 vértices, gero todas as topologias possíveis com 4 vértices, executo o meu algoritmo em cada topologia e verifico se minha propriedade é válida ou não. Obviamente isso não escala. Não é o fato de seu algoritmo ser correto para topologias com 4 vértices, que será para 5, para 6, para N. Tá? E o que uma estratégia que foi proposta em termos de modelagem foi, tá? Você descarta a topologia e modela os efeitos que a topologia distribuída causa no algoritmo. Então, essa é uma ideia extremamente simples, mas completamente inovadora. Tá? Essa ideia permite agora que eu prove propriedades para qualquer topologia. Porque agora o que eu estou modelando é, por exemplo, eu vou enviar uma mensagem para um nó, tá? Um veículo. Esse veículo está se movendo. O que pode acontecer com essa mensagem ao ser enviada para esse veículo? Bom, esse veículo pode ir para um caminho e ficar totalmente à parte, ou seja, ele não tem nenhuma conectividade com alguém. Esse veículo ele pode dar uma volta no quarteirão e agora está atrás de mim numa via de mão única. Tá? Então o próximo nó, o próximo veículo para quem ele tem que enviar sou eu próprio, que gerei essa mensagem. Tá? Esse veículo pode desligar, perder energia por algum tempo e daqui a pouco voltar a ter energia. Então, o que eu estou mostrando eu vou modelar os efeitos que a mudança topológica pode causar, tá? Esses efeitos podem causar sobre o algoritmo e aí, ao invés de trabalhar com a topologia, eu trabalho com os efeitos. Então, nessa ideia, eu passo a ter um nó de origem, um nó de destino e eu tenho um nó intermediário que modela, tá, os efeitos topológicos que essas mudanças podem causar sobre um algoritmo e aí eu não preciso mais da topologia. E com isso eu consigo provar propriedades topológicas. Fazendo isso, a gente conseguiu provar
que certos algoritmos distribuídos que a gente estudou, tá, que falavam serem corretos, nós mostramos que eles não eram corretos, que eles tinham erros. Tá? Então foi um resultado muito interessante.